1 João 4,16 diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Amém? O Evangelho afirma, e ele demonstra para a gente que Deus é amor. A Bíblia é enfática nisso, e quando a gente lê também nós percebemos, principalmente em Jesus, esse amor prático acontecendo. Mas a gente podia perguntar, como que é esse amor? Como que é esse amor de Deus? O que significa esse amor? Já que hoje em dia, por exemplo, nós temos a condição de medir com precisão, pesos, através de aparelhos, de equipamentos sensíveis. Mas será que a gente consegue medir o amor de Deus? Que instrumento a gente teria para fazer isso? A gente vive assim num século, num tempo de coisas grandiosas, construções, equipamentos, tecnologia, avanço científico, Mas qual é o tamanho do amor de Deus? O quanto Deus nos ama? Nós sabemos que a palavra é um grande instrumento que nos dá a condição de compreendermos esse amor. Não somente a palavra de Deus descrevendo e mostrando, mas também a experiência na própria vida. Na sua própria vida você enxerga o amor de Deus. E também o amor de Deus é presente na história da humanidade. Então a gente tem esses testemunhos que nos ajudam a compreender e ver o amor de Deus. Mas eu queria compartilhar o que a Bíblia, o Evangelho diz a respeito do amor de Deus, para a gente refletir e agradecer. Então a primeira menção é que o amor de Deus é grande. O próprio João, na sua primeira carta, no capítulo 3, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. O amor de Deus é grande, O amor de Deus é grande, nessa fala de João, porque Deus olhou para um bando de rebelde, Porque nós somos rebeldes, e a gente sabe que a primeira rebelião que houve foi dos anjos, E os anjos carregaram a humanidade na sua rebelião, porque quando o homem então ouviu o que o anjo caído disse e concordou e obedeceu, o homem abraçou a rebelião que eles tinham começado. E assim, de maneira que nós também nos juntamos à rebelião dos anjos através da decisão. Mas veja só, o grande amor de Deus, quando olhou, não destruiu o homem, Deus não destruiu o homem apesar da sua rebelião. Antes, pela graça, Deus proveu um caminho de volta, um caminho de reconciliação. Não foi isso que aconteceu lá no relato de Gênesis, Você não vê Deus acabando com a humanidade, muito pelo contrário. Deus promoveu um caminho onde o homem pudesse ter o arrependimento, pudesse voltar. Então o grande amor de Deus está nisso, em nos transformar de rebeldes em seus filhos, em filhos da luz, De pessoas que abraçaram as trevas, o Senhor transformou em filhos da luz mediante o caminho que Ele proveu, que nós sabemos que é Cristo. Mas enquanto não vinha no tempo cheio, na plenitude dos tempos, Jesus, Deus promoveu através dos sacrifícios a oportunidade do homem limpar a sua culpa, ter o descanso para a sua alma, prestar o seu culto e viver com mais tranquilidade, sabendo que estava cumprindo aquilo que Deus disse, até o momento que o verdadeiro sacrifício veio e cobriu todos os pecados e perdoou todos os pecados, porque até então os pecados eram apenas cobertos pelo sacrifício, eram como que guardados esperando o sacrifício perfeito. Quando veio Jesus, o sacrifício perfeito, então aí de fato aquilo foi descoberto
e tudo foi perdoado, né, em Cristo. Então veja só, o grande amor de Deus, como diz aqui, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Então é claro que a grandeza do amor de Deus não se resume a isso, o que de fato a nossa salvação em Cristo é o maior tesouro, o maior bem que a gente possui. Mas não se resume nisso, a gente prova o amor de Deus todos os dias, né, no seu cuidado e na sua provisão. Deus não só proveu para esse bando de rebeldes a oportunidade de se transformar em filhos, como Deus sustenta e cuida, né, dos rebeldes e dos filhos, como Jesus ensinou, porque o sol, a chuva, a árvore dá o seu fruto para todos, não é assim? Para o bom e para o mal também, né? Por aquele que cultua, para aquele que não cultua, para aquele que crê e para aquele que não crê. Então o amor de Deus é grande. Outra descrição do amor de Deus na Bíblia, ou a atividade ou a atuação do amor de Deus, é que o amor de Deus nos constrange, né? Veja só, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Deus nos constrange significa ele nos comprime, né, no nosso interior, ele nos prensa por dentro, ele nos deixa embaraçados por dentro. Quando você pensa naquilo que Deus fez por amor na sua vida, através de Cristo, já é o suficiente para nos constranger. Aí você olha na sua história, você fica mais constrangido ainda, né? No caso daquele que tem consciência de saber que fez a sua oração, foi ouvido, foi respondido, mas espera aí, quem sou eu, né, para acontecer esse movimento, né? Eu estava hoje com a irmã Edna fazendo uma visita, orando com eles lá. A Bíblia diz assim, que o Senhor se inclinou para nós. Quem deve se inclinar para o Senhor somos nós, mas Deus se inclinou no sentido de que Ele olhou, se importou e favoreceu. Então, mas quem somos nós? Então, quando a gente recebe esse amor de Deus em Cristo, ou o amor de Deus através daquilo que Cristo fez, quem tem a consciência daquilo que Deus está fazendo fica constrangido. Ora, a gente fica constrangido quando alguém manifesta uma atitude de amor para com a vida da gente, né? Alguém vem na sua direção gratuitamente, te conforta ou supre uma necessidade, ou vem ao teu encontro com algum gesto de amor, você fica constrangido. No mínimo, você fica pensando o que você pode fazer para retribuir, não é assim? Se a gente faz isso entre nós, imagine o que Deus fez, o quanto isso deveria nos constranger. E uma vez constrangido assim pelo amor de Deus, qual é a retribuição que a gente poderia dar? Não é o pagamento, porque o preço não dá para a gente pagar o que Deus faz, mas o mínimo da nossa retribuição é a obediência, né? Então a gente obedece por amor, por constrangimento do amor de Deus sobre a nossa vida. E aí é diferente, nós não obedecemos pela lei, nós não obedecemos pelas regras, nós obedecemos pelo constrangimento do amor, ou seja, obedecemos ao Senhor por amor a Ele. É o mínimo que a gente pode fazer, não é isso? É o mínimo que um pai espera quando o pai cuida do seu filho, suprindo, dando amor, aconselhando, cercando dos seus cuidados maternos e paternos. O mínimo que você espera do seu filho, o mínimo, é que ele obedeça, né? Talvez ele nem seja tão carinhoso, talvez ele nem fale, né, seja tão afetivo com você, mas o mínimo é que ele ouça, que ele siga os seus conselhos, que ele, né, se encaminhe pelo bem que você está querendo. É a mesma coisa com Deus, né? Então o amor do Senhor nos constrange. E o amor do Senhor vai além do tempo, né? Porque Deus não nos ama por algum tempo. O amor de Deus permanece apesar da nossa infidelidade, apesar da nossa inconstância, não é isso? O amor de Deus permanece apesar do nosso descaso, porque às vezes a gente age dessa forma, né, com o Senhor. Mas o amor de Deus permanece sobre a gente apesar do nosso melhor imperfeito, porque o nosso melhor para o Senhor é imperfeito. O nosso melhor imperfeito, mas mesmo assim Ele recebe, né? E o amor dele permanece sobre a gente.
O amor de Deus nos move pela vida, e quando a gente tem consciência e reflete nesse amor, ele também nos comove. Se você fizer um exercício de reflexão sobre o amor de Deus na sua vida, se você parar na quietude, no silêncio, e realmente começar a olhar a sua história, a sua vida, e ver em todos os momentos em que Deus deixou um marco da presença dele, respondendo a oração, suprindo, tendo misericórdia, dando a oportunidade de um recomeço, perdoando, se você fizer isso com consciência, é impossível a gente não se comover, né? Eu acho que é impossível. É como aquele leproso que foi curado por Jesus, e ao perceber na sua caminhada que foi curado, ele volta para louvar, né? Ele percebe que recebeu a graça de Deus, e o movimento que tem no coração dele é da gratidão. Ele volta, não tem como ele continuar o caminho. E se a gente faz esse caminho da reflexão sobre o amor de Deus, é impossível que a gente não se comova, e a gente no mínimo brote gratidão no nosso coração, brote algum sentimento, né, de bem-querer, de compromisso com ele. Mas às vezes a gente não faz essa reflexão, né? A Bíblia diz também que o amor de Deus excede, olha só, Efésios, Paulo diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quando diz assim que o amor de Deus excede, diz o amor de Deus é além, né? Além do que nós compreendemos, além do que nós merecemos. Ele é superior, ele supera, ele transcende, ele ultrapassa qualquer afeto que a gente possa imaginar como um ser humano possa exercer. Se você pensar no nosso ambiente humano, a maior expressão de amor que possa ter de um ser humano para o outro, o amor de Deus ultrapassa longe disso daí, né? Se você pensar no amor de uma mãe, né? Ou se você pensar em alguma expressão de amor na história, o amor do Senhor ultrapassa. Por que ultrapassa? Porque o Senhor ama aqueles que não o amam, né? E a gente tem uma dificuldade enorme de amar quem a gente não ama, né? Ou quem a gente não tem tanto afeto, tanta proximidade. Mas o Senhor ama rebeldes, não ama a rebeldia deles, não ama o pecado, não ama o erro, mas ama a pessoa, né? Porque senão o Senhor não proveria um caminho para resolver isso. E outra coisa, as filosofias, os ensinos, os dogmas, os símbolos, os rituais, seja o que for, as ideologias, nada substitui o amor de Deus. Por isso que no evangelizar, a gente evangeliza falando do amor de Deus, né? A gente não evangeliza falando das práticas religiosas. A gente fala do amor de Deus, né? Do amor de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o que Cristo fez. E esse amor excede, olha só, os problemas e aflições, carências, né? Você já se sentiu carente e já provou o amor dele. Dor, você já ficou dolorido e já provou o amor dele. Perseguições, incompreensões, prisões. Você fala, mas nunca fui preso. Mas na alma, na nossa alma, a gente está preso a situações, preso a lembranças, preso a sentimentos, presos à nossa história, né? E a gente prova o amor de Deus. Ingratidões, injustiças, o amor de Deus excede a cultura, porque o amor de Deus não veio apenas para um povo, veio para a humanidade, não é isso? O amor de Deus excede o tempo, não é? Deus amou lá no passado, Jesus lá, o povo lá em Jerusalém há 2000 anos atrás, mas Deus ama do mesmo jeito hoje, não é isso? Excede o tempo. A palavra de Deus também diz assim, que Deus é generoso. Você conhece esse verso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, né? Deus amou o mundo criado. Não é só as pessoas. Deus amou o mundo, tudo que Ele criou, o universo, os animais, as árvores, as coisas que vemos, que não vemos,
as coisas que pertencem ao nosso planeta, à nossa galáxia, as coisas que estão fora, os mundos que a gente nem conhece, que o homem ainda está descobrindo, o que tem embaixo do mar, né? Deus ama tudo, aquilo que a gente enxerga, o que não enxerga. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Aí você fala, mas Deus deu o Filho dele para aquilo que está debaixo do mar, Deus deu o Filho dele para o universo, para outros mundos, né? Outras galáxias. Deu, porque o universo será restaurado por causa da obra de Cristo, não é isso? Haverá novos céus e nova terra, não é? Quando o homem caiu, não caiu só o homem, caiu a criação. A terra, que não tinha nada a ver, que tudo dava livremente, começou a produzir espinhos e abrolhos, não é isso? Os animais que conviviam, o homem chamava, nomeava, apresentaram a sua ferocidade contra o homem, não foi? E você lê em Isaías, essa nova criação, o leão convivendo com o cordeiro, o homem enfiando a mão dentro da toca da áspide, da cobra, e não ser picado. Tudo isso está mostrando que a restauração, a obra de Cristo vai restaurar tudo, o universo todo. Paulo diz que o universo geme esperando a revelação dos filhos de Deus. O universo geme, aguarda, porque ele também será restaurado, né? Então Deus ama o mundo, e é claro que Deus ama a humanidade, ama cada um de nós. Então o amor de Deus, ele é generoso, né? Nesse sentido, é para tudo, é para todos, né? E o amor de Deus é tão generoso que a pessoa que recebe o amor de Deus, que fica cheia do amor de Deus, ela não consegue represar esse amor. Quando uma pessoa ela é invadida pelo amor de Deus, ela sente, aquilo extravasa, aquilo vaza dela, né? As pessoas percebem, porque ela olha com amor, ela fala com amor, ela faz com amor. E olha a generosidade de Deus, ele coloca, deposita, derrama o amor dele sobre um indivíduo, e dele vaza para tudo aquilo que está à sua volta. Olha a generosidade de Deus, né? Então, nesse sentido também, Deus é generoso, né? Não fica confinado a uma só pessoa, não fica confinado só ao ser humano, mas ele atinge toda a criação. E o amor de Deus não é egoísta, né? Nesse sentido. O amor de Deus, a palavra diz que ele é derramado no nosso coração, com abundância, né? Que o Espírito trabalha isso. A palavra de Deus diz que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne por amor. Que Jesus é o dom inefável de Deus, e que Jesus é a encarnação do amor, né? O amor, ele perde o seu sentido apenas de contemplação, de conceito, para se tornar algo de perna, de braço, de cabeça, de cheiro, porque é Jesus, né? O amor que a sociedade descreve é um conceito na poesia, né? Mas o amor em Deus, ele tem movimento, é gente de carne e osso. Então, o amor de Deus, ele é generoso, e a gente vê essa generosidade do amor de Deus em Cristo. Olha para Cristo e você vai ver o amor de Deus. Olha para Cristo e você vai ver o quanto o amor de Deus é generoso, né? A gente pode pensar num único momento. Imagine alguém como Jesus, que nunca fez mal a ninguém, que só quis o bem, que só pregou o bem, que só ensinou o que era bom, que curou pessoas, que multiplicou alimento, que, enfim, nenhuma ruga naquilo que ele fez, ser cuspido, batido, caluniado, não é isso? E depois um ser desse, que tem consciência de quem ele é, de que ele fez o bem, ao receber tamanha afronta, tamanha injustiça, com todo o poder de pedir ao Pai que fizesse justiça, ele pede ao Pai que perdoe. Não é isso? Como é generoso, né, o amor de Deus, né? Então, a gente vê isso em Cristo. E por fim, a palavra diz que o amor de Deus é sacrificial.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar, ou por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, é sacrificial por quê? Porque alguém morreu no nosso lugar. Tem um autor muito conhecido, que chama John Stott, que diz assim: se você quiser a definição do que é amor, não vá no dicionário. Olhe para o Calvário. Ele escreve assim, né? Olhe para o Calvário que você vai ter a definição do amor, né? Então a cruz de Cristo é o símbolo maior do amor. Antes de Cristo, a cruz simbolizava sofrimento, dor, punição, maldição, não é isso? Tortura. Mas agora, quando a gente olha para a cruz de Cristo, ela simboliza o quê? O amor de Deus, né? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós e no nosso lugar. São dois movimentos diferentes. Primeiro, ele morreu por nós, em favor de. E o outro, ele morreu no lugar. Ele substituiu, dizendo que o certo seria que a gente morresse. Mas ele não só morreu por nós, como morreu no nosso lugar. Então é um amor sacrificial, né? E ele se deu assim, como a gente disse, não só por nós, mas também por toda a criação. Então por que eu estou compartilhando essa palavra? Para que o amor de Deus quer alcançar o nosso coração. E Deus tem um amor com todas essas qualidades que a gente falou, né? Por exemplo, o amor dele é grande, é constrangedor, é excessivo, é generoso, é sacrificial. O amor de Deus é assim. Só que tem o seguinte: eu preciso me abrir para isso. Eu preciso acolher esse amor no meu coração. Eu preciso me abrir para que esse amor seja crescente dentro de mim, que eu possa ganhar consciência do significado dele e eu possa desejar tanto esse amor a ponto de que esse amor seja visto em mim. Aí a gente pode perguntar: mas como que isso acontece? Como é que eu acolho o amor de Deus? Ora, quanto mais você se entregar a Cristo, quanto mais você obedecer a Cristo, quanto mais você fizer aquilo que Cristo ensinou, mais do amor de Deus estará em você. Não é isso? Porque Jesus não é a encarnação do amor? Então, quanto mais dele você tiver, mais amor você tem. E quanto mais dele, como é que eu tenho mais dele? Ó, quando eu ouço a palavra dele e acolho para a minha vida. Quando eu ouço a palavra dele e pratico. Quanto mais eu tenho de Cristo, nesse sentido, mais do amor dele eu vou ter. Quanto menos eu acolho para praticar, menos eu tenho. Eu posso acolher para saber. Eu posso acolher para saber falar para outro. Mas se eu não acolher para praticar na minha vida, o amor não estará presente. Eu vou ter muita coisa para falar a respeito do amor, mas muito pouco para amar, né? Como é que a gente ama? Sendo igual a Cristo. Porque Cristo só amou. Cristo não fez outra coisa, né? Jesus não fez outra coisa. Até quando ele deu a dura, foi por amor, né? Que ele deu umas duras lá, não deu? Nos escribas, fariseus e tudo mais. Então, até mesmo em Pedro, né? Então, quanto mais eu tenho de Jesus nesse sentido, né? Que é ouvir, acolher, desejar, querer ser igual a ele, querer fazer o que ele ensinou, confrontar a vida, tentar praticar, me esforçar, pedir, orar por isso, fazer todo o movimento de quem está aceitando isso para si, mais amor vai ser depositado no coração. Porque aí você vai ser confrontado com o perdão, você vai ser confrontado com a devoção, você vai ser confrontado com a generosidade, você vai ser confrontado com a mansidão, você vai ser confrontado com a alegria, você vai ser confrontado com tudo aquilo que Cristo foi. E se você acolhe para a vida, essas coisas vão mudando e mais amor você vai mostrando, né? Então, essa palavra eu queria deixar no sentido de que
O amor de Deus é grande, o amor de Deus é constrangedor, o amor de Deus é excessivo, o amor de Deus é generoso, o amor de Deus é sacrificial, e isso deve levar a gente a agradecer a Deus e acolher dentro da gente tudo aquilo que a gente está aprendendo, e assim o amor vai também ser visto na nossa vida. Amor não é conceito, amor não é algo que eu bebo, amor não é um pozinho mágico, amor é uma entrega que a gente faz ao Senhor, desejando para a própria vida ser igual a Jesus. Amém? Vamos orar? Quero que você dê uma olhada para você, dentro do seu coração, e você, olhando para você, não olhe para ninguém, nem quem está na casa, nem vizinho, nem nada, olhe para você. E a pergunta é: você tem amado? Você tem agido com amor para com as pessoas, para aqueles que te afrontam, para aqueles que não gostam de você? Você tem amado quem necessita? Você tem amado quem é diferente de você? Você tem amado a Deus? Pai querido, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra, e fala da grandeza, da maravilha, de tantas coisas a respeito do teu amor, e a gente viu um pouquinho nesse tempo, com o objetivo de que o conhecimento ou a lembrança dessas coisas constranja o nosso amor no Senhor, nos constrangendo, Pai, a agradecer, a reconhecer o teu amor, porque muitas vezes a gente reclama muito, muitas vezes a gente olha achando que está faltando muita coisa e não enxerga que o amor do Senhor é derramado com abundância sobre a nossa vida. O maior problema da nossa vida está resolvido por Cristo. E além disso, Senhor, o Senhor nos cerca com tantos cuidados, com tanta atenção. Nós queremos reconhecer e agradecer o amor do Senhor sobre nós, em Cristo, e as bênçãos que decorrem daqueles que estão em Cristo, bênçãos no presente e bênçãos no futuro. E também, Senhor Deus, queremos abrir o nosso coração para que Ele deseje, Ele queira, Ele busque ser igual a Jesus. Busque conhecer e copiar, conhecer e imitar, conhecer e ser como Jesus foi. E assim a gente sabe que nós vamos ser enchidos pelo teu amor a cada dia. Senhor, ajuda cada um aqui na sua meditação, ajuda cada um que ouvir essa palavra a olhar para dentro de si e desejar ser uma pessoa que ame mais. Ame segundo o amor de Deus. Ame segundo e com o amor que tem recebido do Senhor com abundância. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe.